Bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula, o filósofo e crítico de arte Celso Favaretto analisa a contracultura no Brasil dos anos 1960 e 70. Isso significa compreender um país marcado pelo fechamento político, mas também atravessado por uma efervescência de experimentações estético-sociais. Obrigado, Paulo, pelo convite. Boa tarde a todos e todas que estão aqui. E vamos falar um pouco, então, de contracultura, não é? Bem, para se entender exatamente essa coisa da contracultura, que do início dos anos 70, a gente precisa falar de alguma coisa anterior, não é? A partir dos anos 50, simultaneamente a grandes transformações políticas, econômicas e culturais. Foi o tempo do desenvolvimentismo, né, no governo Juscelino Kubitschek, principalmente, mas já iniciado com o segundo governo do Getúlio Vargas de 50 e 54. Nesse período, a produção artística respondeu a desafios estéticos, técnicos e ideológicos que tensionavam o país, talvez desde o modernismo, compondo projetos de renovação artística e cultural, sempre voltados para a efetivação da modernidade. O Mário Pedrosa, num artigo famoso de 1959, falava que o Brasil era um país condenado ao moderno, e com essa condenação ao moderno, ele dizia que o país não tinha outra saída, senão exatamente perseguir a efetivação da modernidade no país, tanto estrutural como artístico-cultural, porque não fazia sentido voltar a outros períodos da história, como ocorreu na Europa e mesmo nos Estados Unidos. No final dos anos 60, então nós tivemos um grande período áureo de desenvolvimento artístico-cultural nos anos 50 e nos anos 60. No final dos anos 60, as diversas tendências experimentais, arte de protesto, arte experimental, tanto nas artes plásticas, como no cinema, como no teatro, na literatura e também na música popular, né? No final dos anos 60, as diversas tendências experimentais haviam transformado a paisagem da arte brasileira, tanto em termos formais, quer dizer, o experimentalismo estava em pleno desenvolvimento, como em relação a posicionamentos ético-estéticos. É o período da arte participante, tanto antes do golpe de 64, como depois de 64, uma arte participante se desenvolveu em diversas direções, né, empenhada exatamente em fazer a crítica do que se chamava, então, realidade brasileira. Enfim, das assincronias do país, da dependência do capital internacional e nacional, da desigualdade, da injustiça, o analfabetismo, assim por diante. As artes antes de 64 e depois estiveram comprometidas o tempo todo com esta crítica da realidade nacional. E, portanto, numa busca, de certa forma, de uma certa identidade cultural e artística do país, não é? Com a promulgação do Ato Institucional número 5, em 13 de dezembro de 68, o processo artístico-cultural, esse empenhado em fazer a crítica da realidade brasileira, tal como vinha se desenvolvendo nas últimas décadas, foi em grande parte inviabilizado. A passagem dos anos 60 aos anos 70 é marcada por esse acontecimento traumático, o AI-5, né? Um duro golpe sobre os projetos, ações e ilusões revolucionárias que mobilizaram as radicais ações políticas e artísticas do período. Sob este ponto de vista, a década de 70 abriu-se sob o signo de uma grande derrota. A derrota da tentativa de
fazer a arte significar o desejo de transformação até revolucionária do país, né? A expressão vazio cultural, que foi aplicada a esse período inicial dos anos 70, por um jornalista Joenir Ventura, a expressão vazio cultural foi aplicada exatamente para indicar a impossibilidade ou a inadequação daqueles projetos. Os projetos do Teatro de Arena, do Teatro Oficina, do Tropicalismo, o projeto do Cinema Novo. Quer dizer, esses projetos, mesmo os projetos, o projeto da poesia concreta, que também se empenhou em significar a realidade brasileira, também aí todos eles ficaram inviabilizados pela força da repressão, né, da censura, que se abateu também sobre os artistas, não só sobre os políticos, não só sobre os sindicalistas, estudantes e militantes de esquerda em geral, né? Mas é preciso assinalar o outro lado desta questão, isto é, desta grande repressão que teria gerado um vazio cultural, isto é, a inviabilidade, enfim, de uma arte de protesto, de uma arte voltada para a conscientização e para a mobilização popular, né? Então é preciso assinalar um outro lado dessa questão. Desde o momento do final dos anos 60, quando surgiu o tropicalismo, 67, 68, manifestações diferenciadas começaram a surgir. Manifestações alternativas que se estenderam durante todos os anos 70. Contracultura, cultura marginal, curtição e desbunde foram designações que pretendiam dar conta de uma produção variada e dispersa que se distinguia das totalizações de muitos dos projetos anteriores, principalmente pela ênfase agora atribuída aos aspectos comportamentais das atividades artísticas e culturais, às vezes em detrimento de uma específica e imediata significação político-social. Bom, às vezes em detrimento devido à censura, devido à repressão, né? De modo que começa a surgir uma arte marginal, uma arte contracultural, uma arte, enfim, uma arte da curtição ou do desbunde, como a gente diz, que muitas vezes não era acessível a um grande público. Ela era muito, vamos dizer assim, hermética, exatamente porque se ela tinha que, em algum lugar, significar ainda um desejo de transformação e de crítica ao regime, isso teria que vir pelas frestas, isso tinha que aparecer de um modo indireto, o que tornava, muitas vezes, esta arte, embora às vezes muito feroz politicamente, um pouco incompreensível no primeiro momento. O que, de certa forma, exigiu dos artistas novas habilidades para dizer o que pretendiam, contornando a censura. Quer dizer, a história da censura sobre a literatura, sobre a música popular, o cinema e teatro já foi muito já objeto de estudos, de muitos livros publicados. E é um momento extremamente importante e heróico dessa tentativa de modernização artística e cultural do país. Na contracultura, a proposição de uma nova sensibilidade, essa expressão é super importante. Quando se fala em contracultura, se fala do aparecimento de uma nova sensibilidade. Quer dizer, não que antes as artes não propugnassem um desenvolvimento da sensibilidade, mas esse termo nova sensibilidade quer dizer que agora, né, a sensibilização, tanto artística como política, deveria passar por outros caminhos, principalmente as mudanças de comportamento, principalmente a intronização do corpo como um lugar por excelência das manifestações artísticas e de significação do político. Então, a proposição de uma nova sensibilidade que se compunha com uma certa composição
concepção de marginalidade. Nesse termo é que surge o termo marginal, marginalidade, quer dizer, arte marginal. Então, arte cultural geralmente se compunha com marginalidade, contra a cultura e marginalidade. Marginalidade é um termo meio, vamos dizer assim, meio ambíguo, né? Porque marginal em relação a quê? Quer dizer, em relação ao sistema, portanto, nas margens do sistema, né? Nos limites, agindo nos limites do sistema, testando os limites do sistema. A marginalidade significa isso, um teste nos limites do sistema, naquilo que poderia ser censurado ou poderia escapar da censura. Aí que está a marginalidade. E os comportamentos, as expressões centradas no corpo, no teatro, na música, nas artes plásticas, eram muito significativas quanto a isso. Quer dizer, não se esqueçam, é a época do rock, é a época das drogas, né? É a época do desejo, né? Da sexualidade que começa a se abrir, da crítica da família, assim por diante, né? Toda a questão da marginalidade está ligada a esta grande transformação. Então, a proposição de uma nova sensibilidade, que se compunha com uma certa concepção de marginalidade em relação ao sistema sociopolítico e ao sistema artístico-cultural, aparecia como a motivação básica das manifestações contraculturais, o que implicava mudança acentuada da ideia e das práticas de participação. Então, na década de 60, desenvolve-se essa categoria estética fundamental, chamada participação, que, na verdade, vinha se formulando durante todo o trajetório da arte moderna, desde o começo do século XX, com as vanguardas. Mas na década de 60, em todo lugar, e especificamente no Brasil, a ideia de participação foi muito forte. Quer dizer, as artes deveriam implicar o ex-contemplador como participante de suas ações. E isso era muito mais adequado quando, ao artístico, assimilava-se também o político. Não é? Bom, exatamente com a censura, com a repressão do regime, essa questão da participação ficou, em boa parte, inviabilizada. E nas artes, ela se tornou um pouco problemática. Não é? Mas, digamos, o turning point, quer dizer, a mudança de perspectiva se dá aí quando a participação está baseada principalmente nas expressões corporais, não é? E nas expressões novas expressões da sexualidade e das relações intersubjetivas em geral. Nova sensibilidade, portanto, nova sensibilidade e marginalidade articulavam-se na ocasião ao experimentalismo artístico, nas atividades de jovens, estudantes, artistas, intelectuais, etc. Então, veja bem, nova sensibilidade, marginalidade e experimentalismo artístico. Isso vai gerar uma paisagem artística um pouco diferenciada em relação dos anos 60, muito marcada pela participação política muito imediata. Isso ficou muito claro no teatro e na música popular. Não é? Quando, por exemplo, no Teatro de Arena, com Arena contra Tiradentes, o Arena contra Zumbi, que era a formulação do herói, do tipo brechtiano, né? do herói que conscientiza a plateia, tornando os participantes com palavras de ordem, quer dizer, com um chamado e com um chamado à ação, isto é, conscientização e ação. Não é? Nem sempre esta arte era experimental, nem sempre. Ela estava muito interessada em imediatamente conquistar emotivamente, né, o beneplácito e a assimilação do público daquelas mensagens que eram avançadas, que eram revolucionárias, que eram críticas em relação à realidade brasileira, em relação à dependência, a todo tipo de dependência e a todo tipo de desigualdade, etc. Mas que com um problema, quer dizer, essas mensagens de cunho muito imediato, elas geravam, ao mesmo tempo, entusiasmo e aceitação, e, ao mesmo tempo, aos poucos, elas iam perdendo o efeito, iam perdendo um pouco a força.
iam sendo desgastadas, enfim, elas iam sendo integradas ao repertório que então se desenvolvia das culturas de massa, através das comunicações de massa, na televisão principalmente, entendeu? Então, quando o tropicalismo introduz, né, tanto na música como na atividade de artes plásticas, no Hélio Oiticica, como também nas suas repercussões no teatro, no cinema. O tropicalismo articula, né, ao mesmo tempo, a crítica da realidade brasileira ao experimentalismo artístico. Isso exige o terceiro elemento do tripé, um outro tipo de participação, que é o comportamental, que é a mudança de comportamento. Mudança de comportamento é não apenas aceitar as críticas à realidade brasileira como discurso, mas aceitar no corpo. Por exemplo, na música, com a mudança da audição, de modo que seria possível capturar a crítica política que passava pelas frestas, como se diz. Né? Nas artes plásticas, uma dificultação da forma, de modo que exigia a participação do ex-espectador, de modo que a participação dele na autoria das próprias proposições artísticas, né, implicava exatamente a assimilação corporal, né, como, por exemplo, no Hélio Oiticica, com o Parangolé, com as manifestações ambientais, a Lígia Clark, com as suas experiências sensoriais, não é? Quer dizer, isso implicava uma outra ordem de compreensão daquilo que passava pelas frestas, daquilo que passava pela obscuridade da forma, não é? A forma, digamos, experimental, ela tinha uma certa obscuridade e, portanto, uma resistência a uma compreensão imediata, a um consumo imediato, entendeu? E essa resistência é que era exatamente a força que deveria forçar o receptor a entrar num outro modo de compreensão. Daí a mudança de comportamento. Não é só a assimilação das novas modas de todo tipo, desde a indumentária até na sexualidade, na moral, etc. De jeito nenhum. Não é só isso. Comportamento aqui é exatamente um pensamento incorporado. Isso que é fundamental. Isso começa a acontecer. Então, esse tripé, novas sensibilidades, novos modos de relações entre as pessoas, novo modo de compreensão da realidade, que implicava uma marginalidade em relação às normas e aos sistemas, tanto políticos como artísticos, não é? E tudo isso se expressava através do experimentalismo. É, portanto, na intersecção desses três conceitos, vamos chamá-los de conceitos operacionais, tá? Nova sensibilidade, marginalidade e comportamento, são conceitos operacionais. É na intersecção desses conceitos operacionais, identificadores das manifestações alternativas ou contraculturais, né, que surgiram as mais expressivas produções culturais da primeira metade dos anos 70, né, que, aliás, não deixavam de opor-se diretamente ao, então, milagre econômico do regime militar. Bom, ao lado dessas atividades multifacetadas, continuou-se, entretanto, a desenvolver-se a produção do sistema da arte. O sistema da arte continuou e tomou força, aliás, com o desenvolvimento da indústria cultural, que foi amplificado pelo governo militar, que colocou o país no rumo de um tipo de desenvolvimento, né, técnico, científico, industrial, que assimilou o país à lógica econômica e cultural do capitalismo internacional. Isso continuou se desenvolvendo. Por isso que a contracultura tem um quê de marginalidade, porque ela vai reagir a isso, ela vai se opor a isso. Então, ao lado dessas atividades contraculturais, multifacetadas, continuou a desenvolver-se a produção do sistema da arte, com o expressivo incremento da indústria cultural, em parte articulada às iniciativas da política oficial
de cultura, Funarte e outras coisas assim, foram criadas nessa época, né? A incentivo do cinema, do teatro, tudo isso foi criado oficialmente, né? Então, que por meio de um programa de ação cultural e da proposição de uma política nacional de cultura, surge pela primeira vez, na ocasião, surge uma política nacional de cultura, né? Visava tanto um relacionamento com os meios artísticos e intelectuais, como um aproveitamento das novas possibilidades técnicas para a efetivação das ideias sempre imperantes de cultura nacional e identidade cultural. Isso estava no cálculo do governo militar, entendeu? Quer dizer, gerar uma identidade nacional agora de outro tipo, no quadro da indústria cultural e no quadro do desenvolvimentismo assimilado à lógica do capitalismo internacional, né? Que foi dado no que nós estamos vivendo hoje, né? A lógica do capitalismo financeiro, que é o ponto extremo daquilo que começou, que vinha se insinuando nos anos 50 e que se torna efetivo a partir do golpe militar de 64. Então, simultaneamente a esses cálculos do regime militar, né, na implantação de um capitalismo tardio efetivo, né, surgiram as diversas manifestações de uma produção que eu estou chamando de alternativa, nas artes, do jornalismo, dos movimentos sociais, etc. Isso foi muito intenso. É nessa ocasião que surge todo um jornalismo nanico, né? Muitos jornais, tabloides, geralmente Opinião, Movimento, Em Tempo, muitas revistas em quadrinhos, inclusive. Foi um momento muito forte do surgimento da revista em quadrinhos brasileira. Muitas revistas surgiram. E de muitas revistas culturais e artísticas. Foi um tempo imenso. Da mais variado tipo. Quer dizer, tudo isso era mais ou menos marginal. Raramente tinha algum apoio, eu não digo institucional, não tinha, mas algum apoio institucional, mas privado. Por exemplo, o jornal Opinião foi apoiado pelo industrial Gasparian, por exemplo, né? O jornal Opinião, idem. Entendeu? Agora, e a revista Opinião, idem. Mas a maior parte das revistas e jornais que surgiram na ocasião, que tiveram exatamente uma vida muito breve, mas pululavam, morria um, nascia outro, realmente foram criados e funcionaram à margem do sistema hegemônico, né? Portanto, contra essas propostas da política oficial do governo. Então, é preciso ressaltar, quer dizer, quando a gente estuda contra a cultura, é fundamental ressaltar o que significou essa proposição, que significado ela tinha, etc. Então, respondendo assim a essas novas condições brasileiras, né, especialmente a assimilação do país à lógica cultural da sociedade de consumo, a complexa e variada produção artística agora inclui, sem preconceitos, como elemento constitutivo de experimentações, de teorizações e da crítica, os pressupostos, as regras e as técnicas da indústria cultural. Esse é um caso importante. Quer dizer, a contracultura e todas as artes em geral, ao mesmo tempo que elas faziam uma crítica da política cultural institucionalizada, ao mesmo tempo, ela aceita esse repto que tinha sido colocado pelo tropicalismo no final dos anos 70, que não era possível produzir as diversas formas artísticas e cultural à margem da indústria cultural. Quer dizer, ignorar essa questão do consumo. Então, se tratava não simplesmente de assimilar a estrutura do consumo em termos daquilo que a indústria cultural sempre propôs e continua propondo, mas se tratava exatamente de se apropriar
de alguns canais, principalmente os de divulgação, e algumas técnicas que ajudariam na forma a produzir mensagens com certo alcance para o público visado, que era geralmente um público de juventude universitária ou de intelectuais ou pessoas mais ou menos associadas às discussões de modernidade. Então, institucionalização da cultura, consumo e experimentação, né? Geralmente geravam manifestações efêmeras, conceituais e comportamentais, e evidenciavam essa relação tensa entre ética e política, e não simplesmente de mudança técnica na realização e na distribuição das artes. É nesse meio que a contracultura pretende, e exatamente pretende intervir. Nesse sentido, o que a gente chama genericamente, globalmente, contracultura, foi um fenômeno híbrido, extremamente complexo, em parte confluindo e sendo expressão local do underground norte-americano, tal como ele tinha explodido nos Estados Unidos durante a década de 60, né? Tendo assim, por exemplo, como um marco emblemático, um grande Park Inn, uma grande manifestação pública de estudantes na Califórnia, né? Na Califórnia, perto da ponte Golden Gate, em São Francisco, que foi em 1967. E os grandes sit-in, que começam a ocorrer na Califórnia e depois chegam até Washington, como vocês sabem, com protesto contra a guerra do Vietnã. Hordas de jovens que estão nas ruas, que vivem nas ruas, que vivem fora da cidade, né? E que começam exatamente a dar força a esse tipo de vivência chamada underground, não é verdade? Sair da família, sair da escola, ficar à margem da sociedade. Então, portanto, é um fenômeno híbrido, a gente vai aos poucos tentar especificar um pouco isso, fenômeno híbrido e complexo, em parte confluindo e sendo a expressão brasileira do underground norte-americano, aquilo que no Brasil chamou contracultura, curtição, o desbunde, oscilavam entre comportamentos regressivos, quer dizer, a volta à natureza, viver a simplicidade da natureza, viver o cultivo da sua horta, da sua plantação, etc. Quer dizer, comportamentos mais ou menos regressivos, vamos chamá-los neorromânticos, quer dizer, a volta à natureza, que de lá para cá vicejaram, né? Esses comportamentos vicejaram e se transformaram, né? Sendo hoje essa coisa pujante que é no Brasil, né? Os movimentos chamados ecológicos, ou só para dar um nome genérico a isso tudo, né? Mas é lá que nasce tudo isso aí. Quer dizer, como uma espécie de neorromantismo. Então, era isto e outras manifestações que não eram que não eram nada neorromânticas, que articulavam essa nova sensibilidade contracultural ao experimentalismo artístico que vinha dos anos 50 e 60. Entendemos? Portanto, temos uma bifurcação. De um lado, nós temos uma espécie de neorromantismo de volta, entendeu? Ao artesanal. É o momento, inclusive, que digamos, uma arte artesanal, né, começa a surgir. Em todas as grandes cidades tínhamos as feiras artesanais, não é verdade? Onde apareciam todo tipo de produtos feitos à mão, feitos à margem do sistema industrial. É nisso que há um neorromantismo, uma certa regressividade. Mas, simultaneamente, nós tínhamos, principalmente no eixo Rio-São Paulo-Bahia, uma produção também contracultural, também propondo uma nova sensibilidade, mas altamente operacional em termos de experimentação artística.
É quando surgem artistas muito sofisticados, como o Ali Salomão ou o Hélio Oiticica, que já vinha dos anos 60, mas também se alia a isso tudo. Macalé, na música popular, ou então aquilo que acontece no Teatro Oficina de São Paulo, com o José Celso Martins Correia. Em todas essas, mesmo na linha da poesia concreta, começam a surgir poetas, né, muito requintados, que estão aliando operacionalmente a nova sensibilidade ao experimentalismo artístico, entendeu? Quer dizer, temos de um lado essas manifestações que geralmente são consideradas as mais, digamos, significativas em termos contraculturais, né? Dos hippies na rua, dos hippies, de grupos de jovens que saem da cidade e vão fundar comunidades rurais, tudo isso tem. Esse é um lado da questão. Tem o outro lado. E é esse outro lado que, ao mesmo tempo, está produzindo um deslocamento da atividade artística, dos comportamentos culturais, sem desistir do experimentalismo que vinha dos anos 50 e passou pelos 60, tendo a sua expressão mais forte exatamente no tropicalismo. Né? Então, nesta vertente mais que une nova sensibilidade e experimentalismo, é que se pode localizar propriamente alguma coisa que nós podemos chamar até de pós-tropicalismo, entendeu? Pós nesse sentido, não de superação, mas daquilo que seguiu as indicações, os signos fortes que o tropicalismo tinha colocado na poesia, na música, no cinema, no teatro, nas artes plásticas, na literatura, em jornais, revistas, livros, etc. Né? E isso tudo aparecia como contestação ao Brasil do milagre econômico. Em nenhum momento associado, mesmo quando, como eu já disse, né, aproveitavam-se, quer dizer, tiravam partido das novas condições técnicas e técnico-industriais que a indústria cultural colocava à disposição. Né? Quer dizer, eles eram táticos quanto a isto. Entendeu? A estratégia dele implicava nessas táticas de aproveitar e de se apropriar do que era melhor para a veiculação exatamente de uma resistência ao Brasil do milagre econômico. Assim, esse tempo naquele momento, começa já a surgir um pouco a expressão pós-moderno, pós-modernidade. Mas não é nada disso. Nenhuma dessas duas tendências, seja contracultural, digamos, mais neorromântica, né? Baseado num puro comportamento ético, moral, né? De afastamento da sociedade industrial. Como esta outra vertente ligada à experimentação, em nenhum momento pensavam-se como um pós-moderno, uma pós-modernidade, mas como ao lado, daí a ideia de marginalidade, como uma coisa ao lado, uma coisa que não passava por aí, uma tentativa, inclusive, de reverter os projetos modernos. Encontrar nos projetos modernos a origem que os mobilizou e não os seus desenvolvimentos, né? Construtivistas ou desconstrutivistas, pouco importava, mas sempre se apropriando daquilo que a modernidade criou. Então, a especificidade dessa produção chamada contracultural, né, tem que ser pensada sempre no horizonte de uma cultura alternativa, de uma cultura exatamente que se afasta, né, daquilo que era proposto oficialmente. Né? Quando, eu já citei isso no começo da minha fala, quando o jornalista como importante, né, o Zeni Ventura, escreveu uma porção de artigos e cunhou a expressão vazio cultural, nesse mesmo período, um sociólogo, Luciano Martins, publicou numa revista importante chamada Opinião, né, que tinha na época, um ensaio chamado A Geração AI-5, né? Ele amplifica essa ideia de vazio cultural, né? Mas essa expressão
aliás, teve uma grande permanência na crítica brasileira, a expressão vazio cultural. Até hoje, muitas vezes, quando muita gente se refere, muitos críticos se referem a esse período de 70, 75, pelo menos, né? Fala em vazio cultural, não dá conta exatamente do grande significado que foi a produção artística desse período. Bom, atribuindo o vazio cultural simplesmente ao fato de que as ilusões revolucionárias dos anos 60 não teriam tido mais oportunidade de se manifestar nos anos 70. Não é? Mas não pensando como ilusões, pensando que o AI-5 teria dado um corte numa grande movimentação, e que pena que nada mais se fez depois disso. Ignorando que o que se fez nos anos 70 teve sim uma virada, um outro modo de operar. Esse outro modo de operar, exatamente em termos de nova sensibilidade, em termos de marginalidade e conjugados ao experimentalismo. Bom, essa produção artística do início dos 70, né, manteve, através daquilo que o tropicalismo tinha elaborado de criação e crítica, né, relações com os problemas delineados com todos os problemas delineados dos anos 60. Mas, de outro lado, essa nova consciência contracultural, que é outro nome, viu? Falar em nova sensibilidade é a mesma coisa que falar em nova consciência. E é interessante a expressão nova consciência, porque toda a política dos anos 60, desde a mais extrema, mais, digamos, experimental e radical, como do tropicalismo, ou da poesia concreta, ou do teatro oficina, teatro de arena, como do cinema, etc., né? Toda essa produção, por ser moderna, por estar assim no fim da modernidade, realizando as últimas experimentações da modernidade proposta desde o começo do século XX, ela era no fundo, uma atividade baseada na formação de uma consciência, da chamada consciência crítica. Né? Quando se fala em nova consciência contracultural, né, se quer dizer simplesmente o seguinte: não que se desiste do caráter crítico da criação artística, mas que ela está articulada a novas formas de consciência. Essas novas formas exatamente porque elas estão incluindo agora aquilo que é comportamental, que nós vamos chamar, em termos políticos, de políticas do desejo. Em termos comportamentais, exatamente de expressões desejantes, tanto na política como nas artes. Né? Quer dizer, essa nova consciência é a mesma coisa que nova sensibilidade, percebe? Só que o sensível, no caso o corpo, né? O sensível se torna elemento constitutivo dessa nova imagem do pensamento, de outras imagens do pensamento, na verdade. Não é por menos que, nesse momento, o Brasil é que passaram a circular de modo cada vez maior e com muita força Nietzsche, Foucault, Deleuze, Roland Barthes, etc. Entendeu? Não é por menos. Exatamente porque eles davam elementos operacionais para esta nova consciência, para essa nova sensibilidade articular, criação e crítica. Não é? Evidentemente, ansiando, não por, digamos, por confirmar, como certa crítica dizia, a existência de um vazio cultural, devido à repressão, à censura, enfim, todas aquilo que o regime militar fazia, não é? A tortura, o exílio, os desaparecimentos, etc., mas mostrando que, mesmo nessas condições, operava uma outra consciência, uma outra sensibilidade que mantinha vivos tanto a criação como a crítica, né? Por outros modos de funcionamento, que não os estabelecidos
e propostos à força pelo sistema. Não é? Então, portanto, de um lado, nós tínhamos dessa contracultura o gosto pela experimentação, pela sofisticação técnica e o jogo com o mercado. E, de outro lado, exatamente as expressões que eu estou chamando de neorromânticas. Não é? Ambas, aqui e ali, se cruzavam. Não se quer dizer que eram coisas completamente separadas. Elas se cruzavam aqui e ali, tanto nas manifestações artísticas, como nas expressões culturais, né? Como, principalmente, nos comportamentos levados a efeito por grandes grupos de jovens de norte a sul do país. Não é? Tá? Então, de um lado, nós tínhamos, então, essa experimentação, essa sofisticação técnica, o jogo com o mercado, e, de outro, a força da gestualidade, do corpo, do sensorial, e as experiências de limite via drogas, sexo, rock and roll, que é nessa metáfora, né? Drogas, sexo, rock and roll, quer dizer, a experimentação, as experimentações com droga, né? As experimentações de outros modos de relacionamento entre os jovens, né? Que recusavam exatamente o familiarismo e as normas morais estabelecidas há séculos, né? E, de outro lado, a ativação disso por uma outra arte, uma arte exatamente que ativava essa nova sensibilidade. O rock, por exemplo, em certos textos, quando o Eric Sica fala da importância que o rock teve para ele vai dizer, olha, nos anos 60 eu valorizei o samba, tanto o samba como dança a dois, como o samba da avenida, no carnaval, né? Mas o rock é outra coisa. O rock implica exatamente uma outra expressão do corpo e uma fora das normas, tanto da dança de par, como das evoluções da escola de samba na avenida, entendeu? O rock implica numa outra descoberta do corpo e num outro tipo de sensibilidade, portanto, e de sensorialidade, né? E tem tudo a ver exatamente com as experiências, com a sexualidade que virão, né? Que virão a acontecer principalmente na linha dos grupos dos grupos urbanos ou que saíram da cidade, na verdade, que vão viver novas formas de família ou novas formas de agrupamento e novas formas de sexualidades, geralmente múltiplas, etc. Não é? Tudo isso, como vocês estão percebendo, que estão na origem do que nós hoje estamos tematizando, vivendo, não é? Praticando e, ao mesmo tempo, discutindo fortemente como uma transformação, não só de sensibilidade, mas de cultura. Não é? Tudo isso nasce lá, aparece lá. Não tem isso antes, absolutamente. Quem viveu, como é o meu caso, como eu tinha 20 anos quando se abriu a década de 60, tinha 31 quando se abriu a década de 70, viveu perfeitamente, tem uma clara ideia do que existia até o fim dos 50, o que existia até o final dos 60 e o que passou a existir a partir dos 70. Esta abertura que, para vocês, ela não é novidade nenhuma, porque a abertura foi dada entre o final dos 60 e essa meada dos 70. Daí em diante, o que ocorreu foram fluxos e refluxos dessas proposições, não é? E que estão hoje sendo amplificadas, retomadas e diferenciadas de modo muito produtivo, porque de lá até aqui se pensou muito, se produziu muito, se diferenciou muito e se criaram outras condições, tanto institucionais como fora das instituições, né, de exatamente realização dessas promessas prometidas pela modernidade e não realizadas até o final dos anos 60, mas que começam a se realizar, né, e, ao mesmo tempo, produzindo novas formas de repressão, novas formas de controle desde então. Então, destas práticas, dessas duas direções contraculturais, participaram
muitos artistas, alguns provenientes da década anterior, no caso do Hélio Oiticica, Lígia Clark, Hélio é um tipo experimental, ou os tropicalistas, o Caetano, o Gil, todos os que participaram do tropicalismo, e outros que foram surgindo, muito jovens. Arnaldo Jabor, que é vocês conhecem, é um cineasta que surgiu no quadro Cinema Novo durante os anos 60, publicou em 72 um extenso artigo em que tentou, chamado Debaixo da Terra, em que ele tentou retraçar o percurso da arte e da cultura no Brasil, desde o modernismo, para enfatizar esse lugar assim estranho que estava ocorrendo e que ele não conseguia caracterizar muito bem. Que é, por exemplo, em termos de cinema, já o cinema novo não funcionava, porque já tinha surgido o cinema do Rogério Sganzella, com o Bandido da Luz Vermelha, né, por exemplo, né? Os primeiros filmes do Júlio Bressani e do Neville de Almeida, quer dizer, o tal de cinema marginal já estava em pleno desenvolvimento em 72. Desde 68 ele estava se desenvolvendo. Então, o Jabor, um filho do cinema novo e que foi um grande cineasta do cinema novo, acho que ele não é mais, né? Ele acha que ainda é um lugar nenhum aquele, ele não consegue se localizar muito bem. Esse lugar nenhum é aquele que nem pode se submeter à crítica de que estaríamos vivendo uma obscuridade, um vazio cultural, nem aquele em que uma nova consciência, uma nova sensibilidade teria transformado a produção artístico-cultural. Não tinha. Quer dizer, era esse hibridismo que estava se vivendo. Portanto, uma coisa muito produtiva. Um certo momento do texto, eu vou citar aqui um pedacinho desse texto dele, diz assim, ele fala do modernismo, das grandes, daquilo que veio depois do modernismo, década de 30, o surgimento da poesia moderna, o grande Drummond, Murilo Mendes, Bandeira, depois João Cabral, né? A consolidação de um teatro e de um cinema, digamos, modernos nos anos 50, o desenvolvimento finalmente de uma produção moderna em artes plásticas, como as correntes construtivistas dos anos 50, a arte, o concretismo, né? E também na poesia concreta, enfim. Ele faz um traçado do modernismo do Mário de Andrade, do Oswaldo de Andrade, de 22, até, digamos, essas manifestações fortes dos anos 50 em artes plásticas, em cinema, e em teatro e em literatura, né? Nós já tínhamos Drummond, Murilo Mendes, Bandeira, João Cabral, mas também Clarice Lispector, Guimarães Rosa, né? Teatro de Arena, Teatro Oficina, né? Teatro Brasileiro de Comédia, né? Companhia Cinematográfica Veracruz, tudo isso já tinha até o final dos anos 50. Então ele traça esse caminho, digamos, de modernização do país, de modernização, né? Uma modernização em parte conservadora, em parte é uma modernização muito, digamos, vanguardista, né? Uma modernidade muito vanguardista. E aí ele tenta avaliar o que ocorreu nesse período entre 69, logo, portanto, depois do AI-5 e do final do tropicalismo e da inviabilização de muitas atividades de cinema, de teatro e etc., né? Um traçado de como teria ocorrido entre 69 e 72, quando ele descreve. Então, ele tenta captar a originalidade das experiências contraculturais nesse momento, né? Ele diz assim: ficaram os despojos vivos, uma infinita massa colorida de gestos, costumes, formas de pensar, de amar, de ver o mundo, que estão para sempre assimiladas às consciências das jovens gerações. A cultura morre nos museus, mas se eterniza dentro do corpo. Jimi Hendrix, antes de morrer, disse numa entrevista ao Rolling Stone que o negócio já não era mais aquele que era outro, que aquele anterior, que era outro, que ele não sabia qual era, mas que vinha aí, que vinha aí. O Hélio Oiticica, em 78, 79, quando ele volta de uma estadia de 8 anos nos Estados Unidos, né,
Ele diz assim, olha, tudo que eu fiz antes, que foi um trajeto enorme, da arte concreta até a arte ambiental e a arte do corpo, né? entre meados de 50 e fim dos 70, ele diz assim, olha, o que eu estou fazendo agora não é um prelúdio. O moderno que eu vivi foi um prelúdio. O importante é o que vem agora e que já está vindo. Esse que está vindo é desses despojos, exatamente, desses despojos onde ele estava integrado no começo dos 70. Então, vou retomar. Jimi Hendrix, antes de morrer, disse numa entrevista ao Rolling Stone que o negócio já não era mais aquele, que era outro, que ele não sabia qual era, mas que estava vindo aí. John Lennon declarou numa tremenda ego trip que o sonho tinha acabado e continuou vivo, à procura de outros sonhos, pois sabe que continua vivo e que enquanto há vida haverá sonho. E para sonhar basta não ter medo da imaginação. Bom, a imaginação era exatamente como tinha sido no romantismo do século XVIII, a rainha das faculdades novamente na contracultura. Quer dizer, esse jogo de imaginação, de inconsciente corporal e de experimentalismo que gera toda a cultura desse momento. Um outro intelectual que vinha também dos anos 60, que está vivo até hoje, é um pernambucano, Jomar Muniz de Brito, né? Nessa ocasião, 72, 73, ele escreve um livrinho chamado, que só circulou xerocado, nunca foi editado, ele circulou em xerox, chamado Escrevivendo. Olha a expressão, escrevivendo, escrever vivendo, não é verdade? Estabelece uma discussão numa linguagem poética e teórica muito interessante. Ele fala que, nesse momento, o que ocorreu foi uma desculturação. Desculturação. Tem muito a ver, né, com o uso que se faz hoje de descolonização, decolonização, não é verdade? Já se falava nisso na ocasião, em descolonizar. Desculturação é uma proposta na medida em que funciona como um estimulante conceitual operacional. Palavra de um agir concreto, aí ele coloca nome, depois ação em letra maiúscula, né? Nomeação de uma realidade como fato e projeto, não como palavra jogada no vazio, não como séria metáfora da vacuidade. Quem fala desculturação pensa em um descondicionamento dos estereótipos da cultura como tabu. Né? E, portanto, passagem da cultura proibitiva, centralizadora e hierárquica. Portanto, descolonização, tá vendo? Descentralização. Isso tem a ver com nova consciência, nova sensibilidade. Esses artistas vão operar com isso tudo. Esses artistas que surgem na ocasião. Tá? Portanto, a questão da diferença ou da diferenciação, que nós tanto valorizamos, na verdade, ela surge lá como um fato forte. Não é por menos, como eu já disse, né, que nesse momento se dá entrada na universidade brasileira, mas também em meios de comunicação, de Foucault, Deleuze, Guattari, né, Roland Barthes, etc., entendeu? Norman Brown, né, com a questão do desejo dos Estados Unidos, e assim por diante. É o momento que no Brasil também se dá o start da psicanálise. A psicanálise que já estava aqui no Brasil desde a década de 20, mas com uma coisa estranha, né? Fora do lugar, começa a aparecer, não necessariamente como uma definição muito formalizada, né? Mas aparece, por exemplo, através de psicanálise de grupo. Começa a surgir muito fortemente a psicanálise de grupo no Brasil. Não só a psicanálise do Instituto Brasileiro de Psicanálise começa a se desenvolver, mas diversas terapias, e muitas terapias corporais, inclusive. É o momento. E mais ainda, é um momento que, pela primeira vez no Brasil,
os rituais afro-brasileiros começam a se manifestar de maneira mais livre. Os candomblés, diversas linhas de candomblé, de macumba e outras coisas semelhantes, começam a aparecer e sair da crônica policial, simplesmente, para aparecer exatamente como alguma coisa que estava ligada a essa nova consciência, nova sensibilidade, novas relações entre arte e política, novas relações entre corpo e política, assim por diante. É nesse momento que surge. Dentro das discussões contraculturais, surge essa discussão sobre esses rituais, né? Não é verdade, como se pensa, que nessa ocasião, pelo menos numa linha da contracultura, nós teríamos apenas atualizado no Brasil os certos rituais e das religiosidades orientais. Sim, isso surgiu. Surgiu todo um fascínio, né? Pelo budismo, pelo sufismo, pelo yoga e essas coisas todas, e rapidamente eles são assimilados tanto pela juventude como já por certos setores culturais, mais, digamos, da cultura chamada elevada, entendeu? E começa a estar aparecendo nos meios de comunicação. Isso existiu, sim. Né? Isso vai aparecer muito na música do Gilberto Gil, vocês lembram, né? Oriente, né? Se oriente, rapaz. Quer dizer, toda essa... falando de se oriente, rapaz, é o momento do surgimento da astrologia, que a astrologia deixa de ser apenas aquela coluna de um jornal, de uma revista, e passa a ser tomada como uma matéria de estudo e como alguma coisa que tem a ver com essa reorientação do pensamento, reorientação da sensibilidade, assim por diante. Vejo que falar em contracultura genericamente é uma coisa que leva a gente a pensar como aquele momento, entre 70 e 75 principalmente, em que há um caldeirão, né? Um caldeirão que se segue ao grande caldeirão experimental que foi o tropicalismo, né? Só que no tropicalismo era, digamos assim, o final das expectativas de modernização e de modernidade. Ele mistura, quer dizer, tanto na música, como em cinema, como em teatro, etc., ele mistura as diversas, digamos, dimensões culturais do país e com isso redimensiona a expressão cultural, introduzindo aí o comportamental que não existia. Mas depois do tropicalismo, o tropicalismo abre as comportas para todo tipo de diferenciação cultural, artística, comportamental, ético-política, etc. Entendeu? É a origem, exatamente, finalmente, da chegada àquilo que era a promessa de modernidade, a relação entre arte, política e vivência. Quer dizer, a política e a estética da arte e vida. Da política vida, de arte e vida. Tudo que está na origem, né, do que hoje é a biopolítica está lá. Toda essa sensibilidade, quer dizer, a natureza, as plantas e os animais, surge lá naquele momento. Naquele momento. Quer dizer que reestudar hoje esta questão é exatamente perceber como no Brasil se deu, né, aquela início de uma crítica à extrema racionalidade da cultura ocidental, a relativização da tipo de racionalidade tecnológica, né, e tecnocrática que estava se implantando em todo lugar do mundo e que no Brasil estava chegando tarde, mas estava chegando. E a partir do governo militar, principalmente, a partir do golpe de 64. Né? Quer dizer, as contraculturas e suas diversas determinações vão exatamente ser uma resistência, propor uma resistência a essa determinação exclusiva, né, da tecnocracia, não só no desenvolvimento econômico da sociedade, como também no desenvolvimento das artes, né? Então, eu acho que, deixa eu ver, na linha
na linha daquela atitude, das atitudes neorromânticas, né? Geralmente caracterizada como a dos hippies, certo? Né? Nós tivemos um grande guru, né? Que foi o Luiz Carlos Maciel, que era um intelectual que vinha da década de 60, mas que ele se torna um verdadeiro guru da nova consciência contracultural, né? Ele começa a aparecer no Pasquim, né? No jornal Pasquim, que é fundado em 69, né? E depois ele é um dos mobilizadores de uma série de revistas nesta linha, como Flor do Mal, Presença, Verbo Encantado. São revistas que levaram para frente essa nova consciência cultural em termos praticamente contraculturais. Contraculturais, mas no sentido comportamental. Ético, mais ético do que político. Muito voltado exatamente pelas novas formas de agrupamento das pessoas, de relacionamento das pessoas, onde aí, portanto, a ideia de nova sensibilidade fica muito bem caracterizada em termos de comportamento e de moralidade. Né? Há muitos artistas estiveram ao mesmo tempo com o pé nesta linha e com o pé na outra linha, isto é, aquela que alia a nova consciência e a nova sensibilidade ao desenvolvimento das pesquisas experimentais que vinham desde os anos 60. Não é? Então, a gente cita Herói Sica, Lígia Clark, o Caetano, Gilberto Gil, Torquato Neto, na literatura Zé Agripino de Paula, no design de capas de discos e outros, Rogério Duarte, que foi um cara importantíssimo, esteve na capa, ele fez a capa de vários dos discos tropicalistas e continua desenvolvendo uma atividade muito grande. Depois, na música, Walter Franco, Macalé, quer dizer, há muito desses artistas. No teatro, Antônio Bivar, Zé Vicente de Paula, né? No cinema o Júlio Bressani, né? Quer dizer, e muitas revistas surgiram na ocasião, algumas delas, como essa que eu já citei, Flor do Mal, Presença, Verbo Encantado, como na linha mais comportamental, e outras que uniam exatamente a nova sensibilidade à experiência, ao experimental, né? Como foi o caso de um número único de Nave Louca, que é, digamos, a revista matriz, na qual se cruzam as duas correntes, as duas coisas. Outras mais especializadas experimentalmente, como Pólen, Código, Poesia em Greve, Corpo Estranho e tantas outras, não é verdade? Quer dizer, a gente teve muita manifestação desse tipo. Eu queria citar agora um fragmento de um texto, um pequeno fragmento do Luiz Carlos Maciel, que é muito interessante para entender aquele período. Assim como citei do Jabor, um do Luiz Carlos Maciel. Ele diz assim, seguinte, era uma gíria daquele tempo, seguinte, o futuro já começou. Não se pode julgá-lo com as leis do passado. A nova cultura é o começo da nova civilização. Veja o neorromantismo. Um Rousseau reaparecendo aí. A nova cultura é o começo da nova civilização. Veja bem, eu não estou dizendo que, quando eu falo que isto é um neorromantismo, isso é um novo Rousseau, etc., não é. Quer dizer que, como é interessante que, num certo momento, essas coisas surgiram. Parece que nos anos seguintes, tecnocráticos, anos de 80 e 90, eles desapareceram, mas vejam como tudo isso está sendo retomada com toda a força que tinha na ocasião e com mais elementos, e com outros recursos hoje. Isso que é importante. Quer dizer, é a força daquilo que na ocasião apareceu, aparentemente desapareceu, tragada pelo consumo, tragada exatamente pela tecnocracia da cultura, e que, no entanto, nunca morreu.
de um jeito ou de outro permaneceu e renasce hoje com força, novamente no momento em que muitas coisas ficaram inviáveis. Eu não falo só da pandemia, eu falo do nosso governo do Bozo aí, entendeu? Tá? E não só do nosso governo do Bozo, mas o que está acontecendo no mundo, dessa onda de direita, entendeu? E exatamente devido a isso, como renascem de outras maneiras, com outras condições mais fortes e com mais consistência, né, as atividades que vão dos coletivos aos grupos, etc., etc., e aos poucos surgindo novas publicações que não são mais necessariamente no papel, mas que estão na internet. Entende? Retomando. Seguinte, o futuro já começou. Não se pode julgá-lo com as leis do passado. A nova cultura é o começo da nova civilização. E a nova sensibilidade é o começo da nova cultura. Sua continuação é a nova lógica. Não, as leis do passado não servem. Não se deixe perder pelos demônios cansados da velha razão. Ela ainda não conhece o poder dos sentidos, da mesma maneira que durante séculos insistiu em ignorar o poder dos instintos. Não se deixe perder. Os limites da velha razão engendra a nova sensibilidade. A revolução cultural está em marcha, dizem uns e outros. É verdade. Até em seus recuos, ela não apenas propõe a mudança, ela muda aqui e agora através de uma dialética que ninguém definiu. Seu método é a vigência provisória da moda. Através do efêmero, ela finca suas raízes. Seu estilo é o improviso incoerente do músico free jazz. Não, ela não deseja destruir tudo para começar de novo. Prefere assumir sua tarefa montada sobre os ombros da tradição, sem compromisso, colhendo dessa tradição suas forças desprezadas. 2 pontos. Olha, atenção. Suas forças desprezadas. 2 pontos. O êxtase, o sonho, o ritmo, a cor, o riso, a paz e todos os presentes que o nosso Deus Criador oferece aos sentidos humanos para a sua fugaz fruição nessa terra. Êxtase, sonho, ritmo, cor, riso, paz. Nós estamos falando disso hoje, não estamos? Né? O Walter Benjamin falava no seu texto sobre o surrealismo, né, de capturar exatamente o êxtase e o sonho para as forças da revolução, isto é, das transformações históricas. Né? A captação dessas forças já estava no Brasil no tropicalismo, fortemente. No tropicalismo, no teatro de arena, no teatro oficina, na música popular, no teatro, no cinema, nós já tínhamos essa busca do êxtase, só que ainda dentro da conformação dos projetos de vanguarda, entendeu? É por isso que o fim dos anos 60, com o tropicalismo, nós temos o fim das vanguardas. Não o fim no sentido de que morreu. Não, como realização das promessas das vanguardas, que pediam agora alguma coisa outra, uma coisa além das vanguardas, além da pesquisa de vanguarda, além da busca da ruptura e do novo. O novo e a ruptura já tinham acontecido. Trata-se de efetivá-los. Efetivação. É isso que ocorre na contracultura, isso que esmorece no Brasil nos anos 80 e 90 e até o começo dos anos 2000, e isso que está retornando com força, novamente num momento adverso. Como dizia o Eric Sick, da adversidade vivemos. A diversidade é criadora nesse sentido. Tá? Muito bom. Bom, em 1972, o crítico Silviano Santiago, crítico romancista também, né, e poeta, que está vivo com 85 anos, Silviano Santiago escreveu um artigo que saiu primeiro na revista Vozes e depois ele saiu num livro dele. O artigo chamava-se Abutre, a literatura do lixo. Ele estava falando do Torquato Neto, do Ali Salomão e de um cara desconhecido chamado Gramílio de Matos, né, que tinham publicado livrinhos. Né? O Ali tinha publicado Me Segura Que Eu Vou Dar um Troço. Né? O Torquato Neto tinha sua coluna chamada Geleia Geral.
que ele publicava no jornal Última Hora, e o Gramílio de Matos, porque tinha publicado um livro, em vez de chamar, uma paródia do o Bourrois, era o Bourrois do Jarry, né? Um livro que ele chama de Urubu Rei. Então, baseado nesses 3 livros, o Silvano Santiago escreve esse artigo chamado Abutres, a Literatura do Lixo. É super legal. Vou ler um pedaço do artigo. A curtição, entre parênteses, ele vai separando as sílabas. Sensibilidade de uma geração, sensação, estado de espírito, conceito operacional, arma hermenêutica, termômetro, barômetro, divisor de águas. Já foi consagrada pela música popular, principalmente pelo chamado Grupo Baiano, liderado bifrontalmente por Caetano e Gil, que comporta grandes realizações, entre elas o extraordinário primeiro disco dos Novos Baianos. Vocês devem conhecer, né? A curtição teve seus momentos de visualização com os filmes de Rogério Sganzerla, Júlio Bressani e Neville de Almeida, e com as peças de Antônio Bivar e José Vicente. Criou redações de jornal e de revistas no Rio, em São Paulo e Salvador. Nas bancas, Presença, Bondinho, Rolling Stone, Verbo Encantado, etc. A curtição ocasionou cisões homéricas e irrecuperáveis entre a patota do Pasquim e os seguidores do guru Luiz Carlos Maciel, entre o pessoal que gosta dos baianos que voltam e os que são fãs de Milton Nascimento, que fica e gosta de sua caipirinha, entre os bem situados, badalados do cinema novo e os arrivistas malditos do cinema boca do lixo, para ficar com alguns exemplos recentes. A curtição deslocou o eixo da criação da terra das palmeiras para London, descentrando uma cultura cuja maior validez e originalidade tinha sido a de delimitar cultural, artística e literariamente determinada área geográfica que, por coincidência, se chamava Brasil. Deslocou o eixo linguístico luso-brasileiro para uma espécie de Esperanto nova geração, cristalizado em palavras poucas que se tornam senhas entre os iniciados. Finalmente, deslocou o eixo musical samba para uma certa latino-americanidade. Todos os ritmos são bons, como disseram Torquato Neto e Capinã em momento anterior e tropicalista. A curtição foi capa da revista Veja e seguramente assunto da revista Manchete. A curtição é vendida discretamente pelas agências de publicidade, através de cartazes na parede, radinhos de pilha e televisão na sala. É interessante que ele está fazendo o jogo entre uma atividade artística que é marginal, que é extemporânea, entendeu? E, ao mesmo tempo, ele está chamando a atenção para a absorção, para a recuperação que o mercado faz, que foi exatamente aquilo que levou ao fim a contracultura. Aos poucos, o sistema, como a gente fala, né? A indústria cultural foi recuperando o palavreado, as imagens, as formas, as modas que surgiram, hippie, a moda hippie, de roupa, por exemplo, de fala, de gíria, né? Foi recuperando e transformando em elementos de consumo. Então, veja bem, a contracultura, ao mesmo tempo que ela produziu essa força que veio com o tropicalismo, né? O descentramento da cultura e o descentramento das artes, desse jogo entre experimentação e comportamento, ao mesmo tempo isso logo foi percebido como um novo elemento, como uma nova chamada para a indústria cultural, entendeu? Então, aos poucos, como era normal, esta arte e esses comportamentos viviam daquilo que foi já
que tinha sido dito por Baudelaire, lá no século XIX. Quer dizer, esta arte e esse comportamento novo que surge como moderno e depois como modernidade é da ordem do efêmero, não da ordem do eterno. Então, a contracultura, nisso que ela propõe como moda, ela é efêmera necessariamente. Então, mesmo as experimentações estão marcadas pela efemeridade. Ora, a efemeridade é transformada numa espécie, entre aspas, né, de uma coisa consistente, com ar de eternidade, pela indústria cultural. A indústria cultural faz isso, pega uma coisa efêmera, que é a moda, que é um signo forte que aparece, e que aparece geralmente como alguma coisa descentrada, divergente, e em seguida recentra, transformando-a num ícone, entendeu? O texto do Silvano já está apontando para isso, de uma maneira irônica. Ele está exatamente louvando o que está aparecendo como descentramento, né? Isso é uma operação de descentramento, ele chama de operação, ele chama inclusive em arma hermenêutica, isto é, uma nova forma de fazer crítica da arte, da cultura, da sociedade, né? Tá? E ao mesmo tempo ele aponta que é alguma coisa que vive no tempo. Isto é, da ordem do efêmero, da ordem do contingente. Tudo aquilo que é fundamental na modernidade e que, de certa forma, tinha se perdido no trajeto moderno dos anos 20, no Brasil, dos anos 20 aos anos 50, dada a nossa premência, a nossa necessidade de constituir alguma coisa mais estável, mais identificável como o Brasil, entendeu? E, de repente, surge esta coisa que dissolve tudo, né? E que dissolve com a entrada de alguma coisa que é a internacionalização da cultura e dos comportamentos. Isso tudo é assimilado nesse hibridismo dito contracultural, né? E que dificultava, na ocasião, a legibilidade disso. Daí, vazio cultural. Quer dizer, daí que não tem nada consistente, é uma coisa efêmera, é uma coisa que aparece tateando e não chega a dar consistência como aquela dos anos 60. Os anos 60, antes do golpe militar, era extremamente consistente na linha dos movimentos populares, né? Na cidade e no campo, nas artes e na cultura, né? De tentativa de se pensar, pelo menos nos anos 62, 63, de pensar uma revolução, uma mudança no país, de um jeito ou de outro. Necessariamente não uma revolução como a cubana, mas uma transformação do país por dentro, não é verdade? Depois do golpe militar, novamente a tentativa de, unindo experimentação artística, né, e crítica da cultura e crítica da realidade brasileira, novamente pensar a transformação do país. Aí se formularam projetos e obras extremamente consistentes. Parece que o Brasil tinha alguma coisa, né, de forte acontecendo. O tropicalismo baralha essa figuração, porque ele mostra exatamente o indiscernível do que é cultural no sentido tradicional e do que é cultural no sentido da indústria cultural. Essa indiscernibilidade, esta zona de indiscernibilidade que o tropicalismo coloca, bagunça exatamente as proposições totalizantes de uma imagem do país. Bom, aí a gente veio para os 70 e não tem mais uma produção artística totalizadora. Então, vazio cultural, se dizia. Por outro lado, dizia, não é vazio cultural. Há alguma outra coisa acontecendo. Uma coisa outra. Um outro da cultura. Né? Aquilo que nós não conhecemos ainda. E que não rejeita nem aquilo que nós já vivemos, vamos chamar de tradição, e nem rejeita aquilo que está vindo e não pode ser detido, que é a internacionalização da cultura, né? Que é, no fundo, fruto da internacionalização do capital. Né? Esse jogo híbrido
o jogo com isto, muito difícil de se levar, foi o grande questão que esteve na base da chamada contracultura no Brasil.